Olá, turma, tudo bem com vocês? Cadê minha turma de professores que está engajados para mudar o ano e transformar a alfabetização dos seus alunos? E esse vídeo também é um pedido aqui de vocês, que é o que a criança de 3 anos deve aprender. O que a BNCC diz sobre isso? Então, gente, antes de eu começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, porque assim nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo gratuito para vocês e sempre lembrando que os nossos conteúdos, eles estão baseados em livros, são estudados, é um conteúdo bem certinho para não deixar você aí falando de achismo. A gente não gosta aqui de coisas, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, esse conteúdo de hoje, ele tá baseado no quê? Na BNCC. Para você, professor, que não sabe o que é BNCC, você já deveria saber, mas se você aí esqueceu o que é a Base Nacional Comum Curricular. É aquela que regimenta o que cada série do ano escolar deve ensinar para os nossos alunos. Isso mesmo, então o que você dá na sua sala de aula, o conteúdo, ele está regimentado por lá. Pode ser que a sua escola, ela utilize diferentes métodos, ela faça do seu jeito, umas usam livro, outras não, usam projetos, então cada escola faz de um jeito. Mas ao final de cada ano letivo, as crianças com aquela faixa etária devem ter algumas habilidades. E lembrando que as crianças de 3 anos de idade, elas se encontram nos campos de experiência. Você sabe disso, professor? Nós temos 5 campos de experiência, que os campos de experiências começam com eu, o outro e nós. Depois nós temos corpo, gesto e movimento. Nós temos traços, cores, sons e formas, escuta, fala e pensamento e também espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando que cada um desses campos de experiências, eles são, vamos dizer assim, ligados a uma matéria que vai a partir do primeiro ano. Então, português, matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física, a parte de musicalização, projeto de vida. Então, a partir do primeiro ano, os campos de experiência, eles se transformam em matérias, mas os campos de experiências estão ligados a uma ou mais matérias, certo? Você já sabe disso, né? Então, vamos começar, né? A introdução quanto aos campos de experiência, você agora já sabe, né, o que são os campos de experiência. E eu quero começar com vocês falando do campo eu, o outro e nós. O que a criança deve aprender neste campo de experiência? Então, a criança com 3 anos de idade, no campo eu, o outro e nós, ela deve, e o campo eu, o outro e nós, eu sempre falo, então vou escrever aqui, eu, outro e nós. Esse campo de experiência é o campo que a criança, ela vê o todo, né? Então é como se fosse história e geografia. A criança, ela precisa se reconhecer a partir desse campo e aos 3 anos de idade é onde nós iniciamos, né, ali a pré-alfabetização e uma das fases bem importantes no desenvolvimento. Então, ela deve reconhecer as suas próprias emoções, dar nome às emoções. Então, aquelas carinhas, né, triste, feliz, triste, né? Ela deve reconhecer e se desenvolver no espaço social e aprender a compartilhar e respeitar as regras e também identificar a sua própria família com o nome, os gostos, identificar o padrão familiar que ela vive, né? Então, ela deve, no final do ano letivo dos 3 anos de idade, ela deve interagir com seus colegas de maneira mais colaborativa. Nós vivemos hoje em um mundo no estilo social em que as crianças normalmente, né,
tem apenas, são filhas únicas, né? As grandes cidades, no máximo 2 filhos, e às vezes com uma grande diferença de idade, que se tornam filhos únicos. E quando chega na escola, que é o ambiente social, de repartir, compartilhar, é nesse momento de 3 anos de idade em que a criança deve já aprender a demonstrar e reconhecer o outro, né? Aqui eu, o outro e nós. Então, reconhecer que o coleguinha não gostou, reconhecer que ela deve compartilhar, reconhecer que ela tem que ter autonomia para as atividades simples do dia a dia. Então, ali com 3 anos de idade, é importante que ela já esteja no desfraude, né? Já esteja sem usar fraldas, consiga iniciar, né, o seu processo de ir ao banheiro. Muitas vezes não consegue fazer a sua higiene, mas você, como professor, mediador do ensino, você faz parte desse ensino do desenvolvimento da autonomia. Então, ela pede para ir no banheiro, você ensina ela, né, dá o jeitinho de como fazer a higiene e trabalha com ela isso. E também, na hora de momentos de brincadeiras, de pequenas autonomias, essa criança já tem que saber que o brincou, guardou. Organiza, né, o seu material, organiza os materiais que estavam brincando e assim trabalhando com essa autonomia. O pré-3, ele é muito importante para o eu vou colocar aqui a palavra-chave para os 3 anos, que ela é autonomia. Então, ela é o início desse processo de autonomia das crianças, tá? Depois, nós temos, vou mudar a cor aqui, o corpo, gesto e movimento. Corpo, gesto e movimento, você já deve saber em que área está ligado esse aqui, né? Corpo, gesto, movimento. O que que tá ligado isso daqui, gente? Está ligado à educação física. Algumas escolas têm esse conteúdo discriminado a um professor especialista. Outras, não. Ou algumas dividem, são 2 períodos, se eu não me engano, 2 ou 3 períodos por semana que deve ter desse conteúdo, e a gente coloca, algumas pessoas, né, colocam um para um especialista, o professor de educação física, e outro para a professora regente. Por quê? Para a professora regente, você, como trabalha em sala de aula e educação física, a criança já visualiza sair da sala de aula, você vai trabalhar em sala de aula essa motricidade mais fina. Então, você vai explorar na criança movimentos usuais, vamos dizer como pular, correr, dançar, se movimentar. Tem uma dança, eu não lembro qual é, mas a dança da imitação, essa é a dança da imitação. Então, é esses pequenos joguinhos, né, de imitar, de equilibrar-se, todo mundo num pé só, que nem o saci, perna direita, perna esquerda. Então, essas são as habilidades que a gente trabalha no corpo, gesto e movimento no pré-3. E também, olha, isso é uma das coisas super importantes que nós professores muitas vezes esquecemos. No pré-3 é o início do uso do lápis, da tesoura, da cola. Então, professor do pré-3, por favor, não recorta tudo para os seus alunos. Os pais do pré-3, quando você inicia o ano, deveria ter dito isso no início do vídeo, mas os pais do pré-3, você deve conversar com eles e dizer assim, gente, o recorte é o do seu filho. Se tá muito bonito, não quer dizer que ele é que tá fazendo. Então, se tiver torto, se tiver com a cabeça meia cortada, se tiver com as pernas cortado um pouco os pedaços, deixa, porque o seu filho está aprendendo a usar a tesoura. Se a cola usou demais, porque ele está aprendendo essa motricidade fina de usar a cola. Porque se você, professor da educação infantil, fizer tudo para o aluno, porque eu só tenho uma turma de 12, eu posso ajudar e ainda eu tenho uma auxiliar, pobre da professora do primeiro ano, gente. Aí, toda a fase que era o aprendizado no pré-3, pré-4 e pré-5, o professor ficou ajudando todo o tempo, a coitada do primeiro ano, que tem que ainda terminar a alfabetização, tem que ensinar tudo isso, colega, ajuda o outro, né? Vamos lá, então.
deixa o seu aluno recortar e já avisa, pai e mãe, vai ter borrão, vai ter recorte errado, vai ter tudo. Então deixa, por quê? Faz parte do aprendizado. E outra coisa que você pode trabalhar em sala de aula para ajudar nessa pega do lápis, pega da tesoura, é rasgar diferentes tipos de papéis. Você pode explorar em um dia de aula, né, rasgar EVA, rasgar papelão, e vai ser muito difícil para eles, muito, mas você tá fazendo um auxílio tremendo para a escrita de lápis depois no futuro. Então, essa criança, ao final do ano letivo, dos 3 anos, ela já deve demonstrar um maior controle sobre os seus movimentos, conseguindo correr com maior equilíbrio, pular com os 2 pés e realizar atividades que exijam coordenação motora simples. Então, fazer pequenas bolinhas com a massinha de modelar usando só os 2 dedos, jogar pega-vareta, fazer esse movimento de pinça. Todos são movimentos simples que essa criança, ao final do ano letivo, vai precisar estar fazendo. E outra coisa, incentivem os pais a darem bicicletas para os seus filhos. Faz uma tremenda ajuda na hora que a criança vai aprender matemática depois, porque trabalha equilíbrio, raciocínio, previsão, e tudo isso é pensamento e raciocínio lógico. Então incentive os pais a trabalharem junto com vocês, dando bicicleta, patinete, skate, esses brinquedos, e evitar aí os brinquedos tão eletrônicos. Depois nós vamos falar de, vou mudar a cor, volta pro preto, traços, sons, cores e formas. Então, o que é isso aqui, né? Acho que dá pra gente perceber o que é, né? Traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas está ligado a artes, toda essa parte artística da criança. Então é nesse... E por que tem sons? Gente, por que tem sons nesse aqui? Porque a criança precisa aprender a ouvir. Olha só como a consciência fonológica tá dentro aqui dessa pré-alfabetização. BNCC, ela já mostra os sons. A criança precisa reconhecer os sons. Som agudo, som grave, e isso faz parte. Então você trabalhar diferentes sons, fazer aqueles joguinhos, né? Pegar aí sua caixinha de som, e colocar... O que vocês estão ouvindo? Daí rugido de um leão, um barulho de sapo, pato, gato, cachorro... Novos sons, por quê? A criança precisa aprender a ouvir e também, ficar em silêncio. Gente, vamos ficar em silêncio? O que vocês estão ouvindo aí fora? Prof, vai fazer uma brincadeira, eu trouxe alguns sons aqui para vocês. No nosso curso, tem uma aula que fala só sobre isso. No nosso curso, que é o Caminhos da Alfabetização para você, professor, ele tem uma aula só explorando sons. Por quê? Faz parte da alfabetização. E também explorar e reconhecer as cores. Você sabia que muitas crianças chegam no pré-3 sem saber os nomes das cores? Sem saber que o preto é preto, o azul, o vermelho. E é uma fase também importante de identificação de algumas síndromes, por exemplo, daltonismo. Então, você tá ali, quando você mostra que cor é essa azul, e aquela criança, ou talvez não consegue memorizar, você já falou muitas vezes, olha, seria bom passar por uma avaliação, e assim você vai percebendo. E também, essa é uma fase importante do processo do desenho. Então é onde ela começa a reconhecer um pouco das partes do corpo, um pouco do mundo ao seu redor. Lembra que nós falamos do eu, o outro e nós? Então quando ela começa a iniciar a desenhar uma casa, uma árvore, perceber que precisa chão, que ela tem que desenhar um marronzinho no chão e assim por diante. Então ao final do ano letivo, com 3 anos de idade, ela já deve reconhecer as cores primárias, as formas básicas, né, como círculo, quadrado, triângulo, retângulo e assim por diante, além também de querer
ter um pequeno interesse pelas atividades artísticas, pequenas apresentações, ela já vai aprender a se portar. Então, quando você aí na sua escola faz uma apresentação, você está trabalhando o traço, sons, cores e formas, sabe? A apresentação do Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, não sei como é aí, você está utilizando. E agora, não que essas não sejam importantes, tá? Mas agora nós vamos chegar nas duas mais importantes, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. O que é escuta, fala? Vou escrever de vermelho, espero que a minha caneta vermelha esteja funcionando, já mudei 3 vezes de caneta vermelha. Escuta, fala e pensamento e imaginação. Não vou escrever imaginação, tá? Pensamento. O que é isso? Essa é a nossa vez das letrinhas. Então, você tem uma base que trabalha o todo da criança, movimento corporal, trabalha aqui coordenação motora ampla e fina, trabalha os traços, os sons, formas geométricas, pequenos reconhecimentos. Você deu a base para a criança e aí você vem com escuta, fala e pensamento, que é ensinar as letras. Gente, na sala de aula a gente não tá só para ensinar letra. A gente tá aqui, ó. Quando eu falo eu, outro e nós, reconhecer os nomes da família, eu posso ligar com escuta, fala e pensamento. Porque daí qual é o nome da mamãe, do papai? Você escreve o nome, mostra as letras, faz o reconhecimento, mostra o alfabeto e aí a criança percebe a utilidade das letras. Se você não mostrar utilidade, se você não for intencional, ela não vai ter vontade de aprender as letrinhas. Então, essa é a fase importante de aumentar o vocabulário. Anota aí, importante, aumentar o vocabulário. Por isso você precisa ensinar os nomes das formas geométricas. Círculo, quadrado, triângulo e retângulo, ela precisa conhecer isso. Ela precisa aumentar o seu vocabulário sabendo que é um vô, uma avó, sabendo quem é o tio, a tia, que o tio é o irmão do pai. Então ela tá se desenvolvendo, aumentando o vocabulário. Também, olha, isso é uma coisa muito importante para o quê? Para a parte de alfabetização. Você contar uma história e essa criança tem que ter a importância de recontar a história. Você precisa perguntar para os seus alunos qual foi a parte que você mais gostou. Conta para pro. Ele precisa ter prestado atenção, ter interpretação e contar para você. Isso faz muito parte da alfabetização, tá? Isso é interpretação. E desenvolver já a consciência fonológica a partir identificando rimas e sons iniciais. Então você vai trabalhar muito com rima, chulé, pé, boné e assim por diante, pequenos sonzinhos das letras. Vai estar trabalhando ali a letra inicial do nome e mostrando a ordem alfabética, tá? Para eles. E ele deve terminar o ano letivo sendo capaz de se comunicar com frases inteiras, contar pequenas histórias que ele ouviu, interpretação de texto com início, meio e fim, e também reconhecer alguns sons das letrinhas, como mamãe, começa com M, e reconhecer ali já o seu nome. E agora, complementando escuta, fala e pensamento, nós temos o que, professores? O que faltou? Então, a gente já falou de história, geografia, nós já falamos de educação física, nós já falamos de traços, sons, cores e formas. Agora, nós vamos para espaço, nosso último, espaços, tempos, quantidades, agora você vai já saber, né? Quantidades, relações e transformações. Aqui nós temos um pouco de ciências e matemática, isso mesmo, estão aqui um pouco ligadas. Então, explorar esses conceitos básicos e realizar pequenas contagens e também entender que o 1 é só uma quantidade, 2, então fazer essa relação, contar com quantidade. Observar as mudanças da natureza, como
o crescer de uma planta. Então, esse processo de crescimento, por isso que eu disse que aqui é matemática e ciências, nós estamos ligados, né? E a criança vê ali o crescimento da planta, o crescimento, o desenvolvimento já do ser humano. E ter noções também, prof, ensina isso para o seu aluno, ajuda demais na leitura. Ela deve reconhecer as partes do dia e noite, dentro e fora, em cima e embaixo. Ela precisa disso para a leitura. Professores, dia e noite, ontem e hoje, o que aconteceu hoje? Essa noção temporal, ela precisa ser trabalhado no pré-3. Então, ela deve estar, né, terminar o ano reconhecendo os números até 10, reconhecer pequenas quantidades, identificar as mudanças simples do seu dia a dia e também compreender as noções básicas de tempo. Assim, você vai apoiar o seu aluno desenvolvendo todos os campos de experiência e ele vai terminar o final do ano letivo com 3 anos de idade com uma boa base para o pré-4, né, a fase 4 anos, depois 5 anos. Nós já temos o vídeo 4 e 5 anos gravadinho aí para você, então era esse que faltava. Eu espero ter ajudado você hoje e deixe seu comentário, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário. Um abraço, até o próximo vídeo.